Baranga do jogo, Coutinho. Qual é, canhota? Baranga do jogo? Menino Couto? Aí você me complica, irmão. E por que me complica, família vascaína? Porque na minha visão, realmente foi. Foi o jogador que mais me irritou contra o Operário. Sabe por quê? Porque matando a planta, errando tudo que fez no jogo, inclusive, né, faz ali um lance de peladeiro, com a perna canhota, tava errando tudo com a perna boa. Aí tentou um lançamento todo errado com a perna canhota. O que acontece? Gol dos caras. Sai o gol do Operário, o gol de empate. O Felipe mesmo falou sobre isso na coletiva, que o gol dos caras, a bola tava no nosso pé. No pé do Coutinho, que fez o favor de fazer esse lance de peladeiro. E aí, reclamando de todo mundo. Ele reclama do Verratti, ele reclama de um, de outro, e errando tudo. Aí fica difícil. Eu lembro até um caso que aconteceu comigo, é mesmo, Thiago, não é a época que eu jogava aqui, um campeonato de várzea da cidade, né, e sempre fui fraco. Horroroso, sempre fui horroroso. Pega aí um jogador do Vasco, eu falo do Capasso bem pior que o Capasso. Aí tinha aqui um jogador mais experiente, né, tal, que até jogou em times profissionais, assim, de menor expressão, matando. Aí eu não aguentei, depois até pedi desculpa, porque nunca fui bom no mano a mano, pedi desculpa pro cara. Mas na hora, cabeça quente, não aguentei. Daqui a pouco vai acontecer isso no Vasco. Coutinho reclamando de um, de outro, vai pra casa do... Tá matando, pô. Tu entende isso, família vascaína? Mas essa resenha tá muito boa aí, do Canhotinha de Ouro, porque ele até fala sobre o Felipe. Ele fala, pô, Felipe, como é que é, irmão? Tu entende de bola, tem que organizar isso aí. Vasco não cria nada, não consegue chegar no Verratti, tem que ajustar isso. E aí eu vou pegar essa resenha pra gente projetar o jogo contra o Operário. Claro que vamos falar aqui também de Fernando Diniz, uma informação do PVC, contando até detalhes, né? Ele fala que o Vasco pediu para o Diniz fazer uma proposta, e aí o Vasco entendeu que, opa, tá pesado, Diniz. Fez uma contraproposta, está esperando sim, né, para organizar tudo aí, anunciar Diniz como novo treinador do Vasco. A galera da Rádio Transamérica também falando detalhes financeiros. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e trocar uma ideia sobre essa matéria aqui do GE, né, que tá falando do Cabasso e também do Riquelme. Tá aí, ó. 2 jogadores afastados no começo do ano, apenas Cabasso e Riquelme ainda seguem no Vasco. O clube vai tentar negociar os jogadores na janela do meio do ano. Aí tá aqui também, né, que o Riquelme tem um contrato longo com o Vasco, hein? Tá aí, ó. Riquelme está fora dos planos do Vasco. O clube tentará negociar o lateral esquerdo na próxima janela. O jovem de 22 anos tem contrato até dezembro de 2026. Cara, eu nem sei quem renovou o contrato do Riquelme tão longo assim, mas eu nem vou dizer que foi um erro, né? Porque a gente colocava uma fé no Riquelme, né? Jogador habilidoso, bom tecnicamente, claro, seus problemas ali defensivos, mas eu colocava uma esperança no Riquelme, mas acabou não vingando. Eu acho que no melhor momento dele, que foi ali com o Diniz, né? Acho que foi com o Diniz. Ele teve uma lesão e aí não conseguiu voltar mais. Foi emprestado para o Sport, não conseguiu jogar lá direito. E aí volta ao Vasco, até com uma ideia de jogar em outra função, mais adiantado, né? E aí os poucos minutos que ele teve, não conseguiu mostrar muita coisa. Um Vasco totalmente desorganizado, né? No início ali do Carioca. Mas assim, é um jogador que é muito difícil, né? Você imaginar que de fato você vai aproveitar ele nesse time profissional do Vasco. Então é tentar negociar e futuramente, quem sabe aí, receber um papel colorido. O Capasso, cara, eu não preciso mais falar do Capasso, né? Não dá. Inclusive, eu até esqueci de colocar aqui no canal, porque o Lino, ontem no programa Seleção Sport TV, ele defendeu o Felipe. E eu vi alguns comentários nesse sentido, defendendo o Felipe aqui, dos torcedores do Vasco que acompanham aqui os nossos vídeos, né? Porque a galera comentando, onde já se viu, a galera tá indo contra o Felipe por defender os interesses do Vasco. O cara teve proposta para sair, preferiu sentar no contrato e ficar recebendo sem fazer nada no Vasco. Esse é um ponto. Tá? Só que assim, família, foi o que eu falei, o jogador ele tem contrato com o Vasco, ele pode entender que essa proposta não é interessante para a carreira dele e ele prefere ficar. De repente, sei, né, com a ideia de ter uma oportunidade, mas claro, se a diretoria ali, né, a galera que comanda o departamento de futebol deixou muito claro para ele que ele não vai ser aproveitado, é um ponto, né, realmente é meio estranho, mas o cara tem contrato com o Vasco. Assim, eu não fiquei bolado da vida, eu acho que, pô, a galera que tá criticando aí o Felipe de forma pesada, ele errou sim, errou, sem sombra de dúvidas, mas, pô, é o Capasso, gente.
É o Capasso. Claro que isso passa uma mensagem muito ruim pro mercado, né, para outros jogadores, não é profissional de fato, mas é o Capasso. O Capasso é muito ruim, cara, muito ruim. Então eu não vou comprar essa briga aí não, tem muita coisa realmente pra gente cobrar da diretoria, né, reforços, jogadores que possam, né, tipo o Nuno da vida, contribuir mais, mas em relação a essa situação do Capasso, vida que segue na minha modesta opinião. E aí, pra gente falar aqui sobre o novo treinador, né, o possível novo treinador, Fernando Diniz, é isso mesmo, eu quero passar aqui 2 cortes do PVC e também da galera da Rádio Transamérica. Olha só. O Vasco só negocia com o Fernando Diniz. O Vasco garante que não fez proposta nenhuma pro Thiago Carpini, não fez, o Thiago Carpini não vai sair do Vitória. E a proposta foi, o Vasco pediu pro Fernando Diniz fazer uma proposta pro Vasco. O Fernando Diniz fez uma oferta pro Vasco, que o Vasco entendeu que é muito alta, e fez uma contraproposta pro Diniz e tá esperando sim. O Diniz gostaria de trabalhar no Vasco, mas ele tem um patamar de salário hoje que é diferente, por ter sido campeão da Libertadores, que é diferente do que o Vasco gostaria de pagar. Então dá para cravar que o Fernando Diniz vai ser técnico do Vasco. Eu acho que vai. Mas tem uma contraproposta feita pelo Vasco, o Vasco espera o sim do Fernando Diniz. Porque assim, qual é a situação de agora? A negociação está fechada? Óbvio que não, senão estaríamos anunciando Fernando Diniz no Vasco. O Vasco ofereceu inicialmente um contrato até o fim do ano, com a faixa salarial parecida com a que era do Fábio Carille. Então, R$700 mil vai ser essa faixa, o teto que o Vasco teria pra oferecer. Não tem negócio de 1 milhão, não? Então, 1 milhão era o que ele ganhava no Cruzeiro. Pra aceitar o joinha inicial, ele sabia que não ia ganhar a mesma grana que o Cruzeiro, que o Pedrinho, o BH pagava, né? Porque o Pedrinho RJ não tem como pagar. Foi que o Renato queria também, né? O Renato queria 1,5. 1,5. Que era o que ele ganhava. Ah, é verdade. E fechou com 1,700 no Fluminense. Entendeu? Negócios. Se ele tivesse aceitado os 700 no Vasco, não, o Vasco não tem a menor condição de pagar essa grana. Inclusive, de certa forma, o Vasco tá até esperando o fim do contrato do Payet pra poder economizar 1,5 por mês. Do Payet, hein? Né? O salário do Dimitri Payet é 1,5 por mês. 1,5, 1.500, não, 1,5 milhão, né? 1.500 mil. É porque pagava pro Payet e paga pro homem ali Pois é, parte, poderia né? ser. Seria uma engenharia financeira. Então a questão é essa. Primeiramente, o Diniz quer por contrato mais tempo. E é claro, aí o cara vai ganhar 700 mil de salário, se ficar nessa faixa mesmo, aí bota uma luva, bota uma premiação aqui, acolá, e sobe um pouquinho isso aí. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Girando em torno de... Não é que você vai ficar, o contrato vai ficar fazendo assim, não, né? Na mesa não, né? Girando literalmente, né? Algo em torno de, aproximadamente tanto. Porque tem isso. Tem bônus, se chegar a X vitória. Isso aí todo mundo tem contrato hoje em dia. Jogador, técnico, até diretor. Né? É porque, enfim, eu não sei, mas se pegar o contrato do Felipe Maestro, deve ter lá também. Se o Vasco ganhar tal título, você ganha um bônus. Isso aí acontece, né? Pra todo mundo hoje em dia. Então, a questão é essa. Tempo de contrato e salário. Grana, pra poder fechar em algo que o Diniz queira e que o Vasco possa pagar. E oferecer também de tempo de trabalho. Se o Diniz chega e pede 3 anos de contrato pro Vasco, seria até uma loucura e até uma irresponsabilidade, porque o Vasco não sabe como é que vai ser a situação amanhã, né? Pode ser que surja hoje um comprador pra SAF, por exemplo. Então por isso que eu tô dizendo, e né? o Grego, hein? Isso aí, pelo visto... Gregão, todo dia tem notícia do Gregão. No Vasco não, né? Não. No Vasco não tem nada. Então assim, por isso que eu falo, não adianta ele fechar um contrato longo, porque nem ele vai ter garantia que esse contrato vai ser cumprido. A gente viu isso acontecer em outros colegas, né? Em outros co-irmãos aí do Rio de Janeiro. Por isso temos que aguardar. Já a informação, se ele vier, se o Eduardo Barros também vem com ele de novo? Provavelmente, né? Tá na comissão técnica. Aí teremos aquelas boas coletivas do Eduardo. E a boa dupla, né? Quando o Diniz não está, o Eduardo Barros é muito bom, cara. Falando a mesma coisa. Uma grande experiência. Provavelmente vem junto, né? Então isso aí tá sendo negociado para que o Diniz venha pro Vasco ou não. Estamos nessa expectativa. O Vasco tinha um planejamento no início da semana de tentar fechar isso rápido, ao ponto do Diniz comandar o Vasco domingo, já contra o Palmeiras. A princípio isso não vai acontecer, deve ser o Felipe de novo, comandando o Vasco domingo contra o Palmeiras. Vamos ver se o Felipe, né, se o Vasco consegue um bom resultado pro Felipe dar uma coletiva mais calma, né, depois do jogo de domingo. Vamos acompanhar isso aí. Mas o cenário é esse, tá? Não é que exista um impasse, não é isso não, gente. É negociação normal, tá? Tá acontecendo negociação normal entre Vasco e Fernando Diniz. Vamos aguardar se temos informações aí. Assim, família, é aquilo que eu comentei com vocês no vídeo de ontem, né? Muita gente cobrando o Pedrinho pelo atual momento do Vasco, 5 jogos sem ganhar, o time não está performando, tem a questão também dos reforços, né? Só o Nuno nesse momento está performando, e o Vasco já gastou dinheiro com o Jean Davi, com o Maxime, contratou o Alex Teixeira, contratou o Souza, tem essa declaração aí do Felipe, então é um momento de muita pressão em cima da gestão. Muita gente também comenta que é o Pedrinho que não quer vender o futebol do Vasco. Ele já explicou isso diversas vezes, que não é assim, né? Tem que aparecer o comprador, mas tem que correr atrás do comprador. Família, eu acho que o vascaíno tem que aprender com algumas coisas que acontecem, né? A gente viu a maneira que o Vasco foi vendido, a correria, cagando e andando, e olha o que aconteceu. Então são muitos problemas que estão acontecendo no Vasco, né, de longos anos aí, e esses problemas não foram resolvidos.
foram criados mais problemas pela 777. Então, é uma situação difícil. Já comentei aqui com vocês que, de fato, eu não sei se a gestão é competente o suficiente para lidar com isso. O Vasco poderia estar caminhando melhor? Não sei. De fato, não sei. Mas só de um cara ter uma responsabilidade à frente do Vasco, isso é um ponto positivo. A gente está vendo aí, né, o Santos tendo que pagar 15 milhões de multa para o Caixinha. Olha que o Corinthians está fazendo, menos de um ano, sei lá, aumentando a dívida em quase 1 bilhão. Então, o Pedrinho não vai fazer isso com o Vasco. Poderia muito bem jogar para a torcida? Poderia, até porque o momento do Vasco é de uma confusão danada, daqui a pouco vai chegar aí novas eleições, e aí como é que vai ser? Vai vender o clube, sabe? Uma confusão danada. Então ele tá tentando organizar da maneira que ele consegue, da maneira que ele pode, e isso sim é uma responsabilidade. Não dá para pagar? Não vai pagar. E aí vai ter que, né, arrumar um jeito de arrumar um treinador para conduzir o Vasco. Então eu vejo isso como positivo. Agora, eu sei que é muito difícil também a gestão só acertar, a coisa caminhar, porque, né, a gente vem aí de um momento de muita dificuldade financeira e tudo mais. Então eu sei que o momento é complicado, mas eu ainda acredito muito na gestão por essa responsabilidade. Espero que ele consiga a contratação do Fernando Diniz, que tudo isso deu muito certo, né, esse projeto esportivo, né, o Pedrinho tem esse olhar para o Diniz como um treinador que ele gosta, né, das ideias, da coragem, e eu espero que isso possa funcionar, porque a gente sabe, tem que ter bola na rede para ter mais tranquilidade, né, e a coisa caminhar melhor, como foi naquela sequência da Copa do Brasil, muito apoio, né, torcida, time, então isso é importante, a bola entrar para que a gestão tenha mais tranquilidade, o time também, a comissão técnica que chegar, mas responsabilidade a gente tem que destacar nessa gestão. Eu sei, apesar das contratações, e tem essa questão aí da base, que do JP eu discordo plenamente, é o que eu tô falando. Vai ter acertos e erros, isso é normal. Se você pegar outras gestões aí do futebol brasileiro, você vai ver coisas absurdas. Vai ver coisas absurdas. Não somente aqui no Vasco, mas eu continuo acreditando aí na gestão Pedrinho e espero que o Vasco possa sim acertar com o Diniz, porque entendo que dentro das características que o Vasco tem hoje no seu atual elenco, é o treinador que eu entendo que pode tirar algo a mais desse time. Não é um time físico, é um time mais técnico. Então eu acho que casa mais aí com o estilo do Diniz, família. E aí, pra gente projetar o jogo contra o Palmeiras, domingão, né, às 4 horas, lá em Brasília, eu queria trazer essa resenha aqui falo tanto do Aranha, do Canhotinha de Ouro, mas revoltado da vida com a atuação do Vasco. A gente tem aqui a provável escalação para esse jogo contra o Palmeiras, que não deve mudar muita coisa, mas olha, se liga nessa resenha aqui do Canhotinha, que eu concordo muito com ele, e eu faria, sim, algumas mudanças, família, nesse jogo contra o Palmeiras, até é uma questão tática, tá? Queria saber a opinião de vocês. Vamos lá. Então tem que mexer. O Felipe sabe das coisas. Ele jogou pra caramba. Tem que mandar fazer aquilo que ele achar. Agora, eu não entendo, honestamente não entendo. O meio do campo do Vasco, que eu comentei o jogo, Hugo Moura e o Jair. Vamos colocar aí, os 4 lá de trás, 2 aqui, Hugo Moura e o Jair. De um lado, Coutinho, do outro lado, Nuno Moreira, tá? Na frente, Ryan e Verrete. Esse é o time. Agora, quando o Coutinho dá a bola, por exemplo, no meio do campo, segurou a bola, o Nuno vai embora. É o terceiro homem de frente. Se o Nuno receber aqui no meio do campo, o Coutinho vai embora, que é o terceiro homem, né, de frente. Com um chegando. Então, normalmente, você vai ter 4 jogadores para atacar. Aí não tem isso. Por quê? Porque o Coutinho de um lado não arma. O Nuno Moreira do outro não arma. Os 2 de frente, Verrete e o Ryan, não recebem a bola. A bola para o Verrete está escrito, cara. Está escrito. Tem que ser cruzamento. Quem é que vai cruzar a bola? Os laterais. Cadê os laterais? Estão lá atrás. E não cruzam. Entraram aqui e não cruzam. Ponto. 2. Verrete tem velocidade para você meter uma bola? Não. É só no cruzamento. Muito bem. Então, não pode ser lançado. Quem tem que ser lançado é o Ryan, que está pelo lado direito. Mete a bola aqui, ele vai. Mete em diagonal. Para ele, sim, serve o lançamento. E agora, quem vai fazer esse lançamento? Eu? Quem é? Ou o Coutinho, que é o coordenador de meio do campo, ou o Nuno Moreira, que é mais o homem de frente, chegando mais pelo lado esquerdo. Mas não tem uma jogada. O Verrete poderia sair do jogo com a vestimenta e ir para o casamento. Está inteiro. Não está sujo, não caiu no chão, não está molhado, não tem nada. Ele não jogou. Agora, o cara é centroavante, goleador. E não recebe a bola. Como é que ele vai fazer gol? Ele está na intermediária do time do Vasco. Mas ele vai fazer gol aqui? Olha lá.
Tá tudo errado, cara. Tá tudo... qualquer leigo que olhar o jogo vai dizer que tá errado tudo. E o time do Vasco, talvez até, se o Bosquilha estivesse no meio do campo do Vasco, talvez o Vasco ganhasse o jogo. Porque ele, Bosquilha, acionou o Daniel, acionou o Alano, acionou o Rodrigo. E o meio do campo do Vasco não acionou ninguém. Craque do jogo, Bosquilha. Baranga do jogo, Coutinho. Tá aí. Difícil, né? Difícil não concordar com essa análise do Canhotinha de Ouro. Assim, família, por mais que eu fiquei, sim, muito irritado com o Felipe Coutinho nesse jogo, eu entendo o seguinte, o Felipe Coutinho, principalmente fora de casa, e eu acho que vai acontecer essa dinâmica de jogo amanhã, no caso, contra o Palmeiras, é complicado porque geralmente o Vasco tá ali, como esse jogo contra o Operário, fica atrás da linha da bola, aí tem o Nuno lá atrás, tem o Ryan, o Verratti também vem fechando, muitas das vezes é o Verratti que sobe mais, no caso desce mais para marcar do que o Felipe Coutinho, o Coutinho fica como o último homem. E tem momentos do jogo, o Coutinho recebe essa bola, fica ali encaixotado, muita gente marcando, aí ele olha pro lado, pra frente, tá todo mundo atrás, porque o Vasco não tem essa velocidade, não tem essa dinâmica, não tem essa explosão pro cara receber e já vir, né, uma ultrapassagem, o cara se projetar à frente para receber esse lançamento. Então, muitos momentos do jogo, o Coutinho tem essa dificuldade de receber a bola e não tem ninguém na frente, porque tá todo mundo muito atrás, e o Vasco não tem essa dinâmica, né? Eu penso muito parecido aí com Canhotinha de Ouro nesse sentido. Claro que tem momentos, né, que um Jair, um Hugo Moura consegue iniciar bem as jogadas, e aí você ainda consegue ter ali Coutinho, Nuno, Ryan e Verratti no campo de ataque, e muitas das vezes também não sai muita coisa por essa desorganização que o Vasco tem, é um time muito espaçado, precisa aproximar um pouco mais, já que não tem, não trabalha com essa questão da velocidade, um lançamento, aí ganhar em profundidade, fazer o cruzamento, necessita dessa aproximação, e o Vasco de fato não teve isso com o Carille e com o Felipe, poxa, nem teve tempo para isso. Então, de fato, cara, o Vasco tem que pensar nisso, tem que organizar. E aí é o que a gente fala aqui, que falta essa profundidade pro Vasco, falta jogadores com mais velocidade, com mais dinâmica. Por exemplo, no setor de meio campo, o Paulinho tem que jogar nesse time. Poxa, Thiago, mas ele tá matando. Não, eu concordo com você. Tá matando, não merece ser titular. Eu tô falando que é um jogador com a dinâmica do Paulinho, que pega essa bola e arranca, que possa realmente ali ajudar os jogadores de frente a criarem um espaço para esses jogadores de frente. Porque esse jogador conduzindo a bola, ele acaba chamando a atenção de um defensor que tá postado. E aí começa a aparecer os espaços. Mas com o Hugo Moura e com o Jair, que dificilmente consegue essas arrancadas, ser um elemento surpresa, o adversário fica postado. E aí você não consegue criar os espaços. Você pode observar que o Vasco consegue os espaços numa arrancada do PH, vindo lá de trás, limpa um, limpa dois, geralmente é assim, ou quando o Piton, Nuno e Coutinho se aproximam. Fora isso, não tem. Fica muito fácil de marcar o Vasco. O Vasco não cria praticamente nada, se não for desse jeito. Então, realmente fica um time difícil na criação, porque não tem velocidade, não tem essa aproximação, e aí, como é que faz gol? Tanto que quantas partidas? Né, até o Vasco estava 3 partidas, eu acho, sem marcar gol, e esse gol foi o Nuno achou. Não foi uma jogada construída, o Nuno achou um golaço do Nuno. E aí, por esse motivo, família, até aqui, analisando o time do Palmeiras, eu peguei aqui as últimas 2 partidas do Palmeiras, tá? Essa daqui, esse time jogou contra o Ceará. Aí tá aqui, ó, Everton, o Giai, Gomes, Fux e Vanderlan, Felipe Anderson, Martínez, Evangelista, Facundo Torres no ataque, Vitor Roque e Estevão. Olha só a diferença do time que jogou contra o Bahia. Além disso, é um time que vai estar descansado contra o Vasco, tá? Tá aí, ó, Gomes jogou, tá? O Benedetti não jogou, Piquerez não jogou contra o Ceará, o Jai jogou. 2 jogadores que jogaram. Rios e Moreno não jogaram contra o Ceará, jogaram contra o Bahia. Maurício, Felipe Anderson, Facundo Torres e o Flaco Lopes. Então aqui jogaram, né? Facundo, Felipe Anderson, Giai e o Gustavo Gomes. 4 jogadores jogaram nas 2 partidas, né? Bahia e Ceará. Claro que um ou outro entrou no decorrer dos jogos, mas esses 4 iniciaram as 2 partidas. E aí você vê, claro que eu não tô querendo me comparar ao Palmeiras, de poupar, porque o Vasco não tem essa condição de fazer aquilo que o Palmeiras fez, né, colocar 4 jogadores nas 2 partidas, não tem. O Palmeiras tem mais profundidade, tem mais elenco, mas ainda assim você vai encarar um time melhor fisicamente. Podemos dizer assim, porque conseguiu poupar vários jogadores. E aí, com essa dificuldade de criação de velocidade, você, e tudo que o Canhotinha falou, você manteria o mesmo time para encarar o Palmeiras? Fala comigo. Vou colocar aqui o provável Vasco segundo o GE. Tá até aqui a matéria, ó. Escalação do Vasco, veja o time que Felipe deve escalar para enfrentar o Palmeiras no domingo. De volta ao Rio, equipe treinou no CT Moacir Barbosa antes de viajar para Brasília. E tá aí o provável Vasco. Jardim, PH, João Vitor e Lucas Freitas, Piton,
Hugo Moura e Jair, uma dúvida aqui que ele colocou, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Coutinho, Ryan e Verratti. Vocês podem até me xingar, né? Podem me xingar, mas eu barraria aqui. Não, a palavra não é a palavra correta. Eu pouparia Verratti para essa partida, tá? Que isso, Diegão? Pouparia e mudaria aqui também a dinâmica do jogo do Vasco, cara. Porque assim, entendo que é um jogo que o Vasco vai ficar sem a bola. O Palmeiras é um time muito rápido, muito físico. Eu entraria aqui com 3 volantes nesse jogo. Colocaria Hugo Moura. Não sei se o Paulinho tá bem, porque né, tá sendo nem cogitado aqui, tá sendo o Matheus Carvalho. Então, que seja, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Jair. Hugo Moura, Paulinho e Matheus Carvalho, para ter 3 jogadores ali de mobilidade no setor de meio campo, mais físicos, né? E o Coutinho de meio armador. E no comando de ataque, Nuno e Ryan. Esse seria meu time. Não entraria com 3 atacantes e não entraria com o Verratti, porque eu entendo que vai ser essa dinâmica de jogo, né? Um time em cima, um time com posse de bola, e você vai ter que ter jogadores mais físicos para tentar pressionar o Palmeiras em algum momento, ou sair, né, num contra-ataque, numa jogada de velocidade, e o Verratti não dá essa dinâmica. Muito mal, tecnicamente, contra o Operário. Todas as vezes que ele saiu da área, ele errou todas, né? Numa escorada, protegia a bola, errou tudo. E aí, com essa dinâmica de ficar movimentando, ajudando a marcar, o Vasco sem a bola, com certeza teve um desgaste. E é um jogador que está sentindo sim essa sequência de jogos. Eu pouparia o Verratti para essa partida. Colocaria o Ryan de um falso 9, de 9. Nuno e Ryan, Coutinho de meio armador. 3 volantes aqui para proteger. E aí dando, né, mais liberdade para o PH ou para o Piton, né? Sempre que subir, ter ali um volante para fazer essa cobertura. Eu não entraria, de fato, com 3 atacantes desse jogo contra o Palmeiras. Não entraria e pouparia aqui o Verratti para essa partida, família vascaína. Entendo que é um jogador que não vai ser tão útil, pode jogar, pode fazer gol, mas assim, na teoria, até pegando como exemplo um jogo contra o Operário, que tecnicamente falando não tem comparação com o Palmeiras. Campo bom pro Palmeiras jogar. Ixi, meu amigo. Então a gente tem que ser físico em todos os setores do campo. Ryan, Nuno, são jogadores mais leves, eu optaria por eles. E o Coutinho para tentar, né, ter esse passe, a bola parada também é importante para tentar achar esses jogadores com mais dinâmica na frente. Esse seria meu time, família. Linha de 4, 3 volantes, Coutinho armando o jogo e 2 atacantes na frente e tentando dar mais liberdade em alguns momentos para os laterais, para os volantes fazerem essa cobertura, família. Não entraria com o Verratti, quero saber a sua opinião. Fui!